Você pode se assentar. Aleluia. Obrigada, Pai. Ei, você é bom. Nosso louvor está ficando cada dia melhor, né? Rapaz. E nós tivemos uma introdução aqui com a nossa ministra poderosa. Já estamos ministrados, podemos ir para casa. Amém? Amados, nós não podemos desperdiçar as oportunidades. Sabe, se você escolheu hoje pela manhã estar aqui, se conecte. Não perca nada. Amém? Não perca nada daquilo que o Espírito vai falar através de mim. Amém? Sabe, quando nós geramos expectativas com relação à palavra, quando nós geramos expectativas com a unção do Espírito, nós não ficamos da mesma forma. Ou nós não saímos da mesma forma. Nós não permanecemos aonde nós estamos. Amém? Essa é a grande verdade. Existe algo, o culto, ele não foi feito para você sentar e ouvir. Você está aqui para adorar aquele que é digno de toda adoração. Você está aqui para prestar um culto ao Senhor. Então, querida, eu te dou um conselho, não fique disperso. Preste atenção. Ouça aquilo que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque com a palavra que nós vamos avançar. Com a palavra que nós vamos vencer os desafios do dia a dia. É com a palavra que nós vamos nos fortalecer. Você concorda comigo? Vocês estão caladinhos hoje. Estou entendendo. Vocês estão tão animados. Hoje não está. Mas vai ficar. Amém? Eu ontem fiquei um tempo pensando, meditando na palavra, e tinha todo um script, tudo montado, tudo. E de repente o Senhor falou, não vai ser isso. Então Ele me trouxe uma palavra que eu creio, queridos, que nós vamos entender, nós vamos sair daqui entendendo o que Deus deseja de mim e de você. Amém? Não pense que porque o ministro está aqui, ele não precisa receber. Amém? A unção de Deus, ela está disponível para fazer com que eu cresça e você também. Com que eu me fortaleça, mas que você também se fortaleça na palavra. Amém? E o Senhor, Ele me trouxe uma mensagem que o tema é a presença manifesta. Olha, eu falei, eita, o senhor vai ter que me dizer o que isso significa. Amém? E ele falou uma frase muito interessante, que eu acho que quando eu falar você já vai entender. Ele falou para mim o seguinte: existe uma grande diferença entre a presença disponível e a presença manifesta. Já podemos ir para casa, né? Como assim? Qual é a diferença? Como eu sei que existe de fato essa diferença? Querido, deixa eu te dizer, antes de começar, eu vou te dizer o que significa a palavra disponível. A palavra disponível significa algo que está liberado. À disposição. Não está ocupado, está livre. Isso quer dizer que a presença de Deus, quando você aceita Jesus, ela está disponível para você. Amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa presença disponível, ela não é o suficiente para transformar a sua vida. E não me jogue pedra, que até o final nós vamos entender. Amém? Essa presença disponível, querido, ela não é o suficiente para que a minha vida seja transformada. Por quê? Porque existe algo que eu preciso fazer. Deixa eu te dizer, em Efésios diz que Deus ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões
celestiais. Amém? Mas deixa eu te perguntar, você tem vivido na plenitude de Deus? E deixa eu te dizer outra coisa, Deus te criou para viver na plenitude da palavra. Na plenitude daquilo que Ele criou para você. Existe algo que Deus criou especificamente para você. A pergunta é, você tem vivido essa plenitude? Porque quando eu entendo que eu tenho uma presença disponível, eu posso simplesmente ser negligente com essa presença. Afinal de contas, ela está disponível. A qualquer hora eu posso ir lá e acessar essa presença. A qualquer minuto eu posso ir lá reivindicar aquilo que eu acho que Ele liberou para mim e é obrigado a acontecer. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Nós, como crentes, e eu me incluo também, nós como crentes, às vezes nós ficamos muito mimados, como filhos mimados. Às vezes a gente acha que só pelo fato de nós virmos aos domingos à igreja, a gente está fazendo demais. Afinal de contas, eu estou indo na igreja, Ele é obrigado a me abençoar. Eu fui duas vezes para a igreja essa semana. Por quê que alguma adversidade vai chegar na minha vida? Afinal de contas, eu fui 2 vezes. Eu ouvi a palavra 2 vezes. Mas deixa eu te dizer, existe algo que eu preciso alcançar. Porque a presença de Deus, ela vai estar disponível todo o tempo. Assim que você quiser acessar, assim que você quiser desfrutar da plenitude, você simplesmente precisa fazer algo para quê? Para que essa presença seja manifesta. E o problema, muitas vezes, de nós crentes, é achar que Deus ele tem a obrigação de fazer, de cumprir a palavra na minha vida. Amado, deixa eu te dizer, o compromisso de Deus é com a palavra dEle. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, se você não declara a palavra acerca da sua vida, me desculpa, mas nada vai acontecer. Se você anda em fé, ou diz que anda, mas que você não tem atitude correspondente, nada vai acontecer. Aleluia. Já dava para dar uma carreirinha aqui. Amém? Amados, são verdades que nós precisamos absorver e ter dentro de nós como algo tão concreto que não vai abalar. As circunstâncias vão chegar, mas não vão conseguir nos abalar. Por quê? Porque eu estou plantado na palavra. Essa palavra que me fortalece. Amém? Eu vejo tantas pessoas, mas tantas pessoas, com expectativa na vacina do Covid. Amém? Mas ótimo, não, tá tudo bem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a tua certeza de saúde plena e de saúde divina precisa estar no Criador da vida. A convicção de que você não vai morrer e não vai padecer precisa estar em Deus. Porque deixa eu te dizer, a mesma reunião que o diabo fez no inferno para inventar esse Covid, ele pode criar outra coisa. E aí, se nós estamos plantados na palavra, nós não seremos abalados. Pode vir não precisa nem vir a vacina. Amado, deixa eu dizer, é bom, nós precisamos, quem tem, por favor, fique à vontade, você é livre. Mas deixa eu te dizer, você precisa estar tomando um remédio, mas declarando cura. Você precisa estar entendendo quem você é. Você não nasceu para viver com enfermidade. O teu corpo é templo do Espírito Santo. É a casa de Deus. Aleluia. Eita, Deus é bom. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Deus nos criou. Eita. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Talvez nós não entendamos muito bem o que significa ser um rei.
Talvez você não consiga entender o que significa ou como funciona um reinado, uma monarquia. Talvez você não entenda. Por quê? Porque não é algo familiar a você. Nós vivemos em padrões diferentes. Nós vivemos e temos culturas diferentes. Amém? Mas deixa eu te dizer, um rei, ele não fica subjugado por qualquer coisa. Amém? Um rei, ele está trabalhando para o bem-estar dos outros. E não somente dele. Amém? Um rei, ele não está preocupado se ele não tem o que comer. Por quê? Porque ele sabe que ele é um rei. E o rei reina. Então ele está ali para trabalhar por quem? Pelas pessoas a qual ele é autoridade. Amém? Por todo aquele povo. Aleluia. E Deus, ele me mostrou uma história muito interessante. Que nós já ministramos aqui, outros ministros já falaram sobre isso, que é a história de Abinadab e Obed-edom. Mas antes dessa história que aconteceu, que foi um fato, né, existiram duas pessoas que elas trataram a presença de forma diferente. Uma foi Saul e a outra foi Davi. Amém? Aleluia. Nós vamos chegar lá. Aleluia. Aleluia. Queridos, lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, no versículo 3, deixa eu ler aqui. Aleluia. Fica ligado, queridos, fica ligado. Eita, Deus é bom. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 13, 3. Saul, querido, era de costume, no tempo de guerra, eles levarem a arca. Amém? Era costume naquela época. E Saul, em um certo momento, em uma certa batalha, Saul chega e fala para o sacerdote, e ele diz assim: vamos trazer de volta. Opa, desculpa. Eita. Espera aí. Ele fala para o seu, pode deixar aí, onde está. Ele fala assim para o sacerdote, aquele que guarda a arca. A arca, amados, significava ou representava a presença de Deus. Amém? E em uma certa batalha, ele chega e diz assim: traz a arca. Mas no arraial, lá onde eles estavam, aconteceu um alvoroço. As pessoas começaram a gritar. Por quê? Porque o exército filisteu estava chegando. E aí o que o Saul falou? Ei, não vai dar tempo. Vamos sem a arca mesmo. Ou seja, a presença de Deus não faz tão necessário assim. Vamos do jeito que nós estamos. Amém? Ou seja, eu não preciso reverenciar a presença. A presença estando ou não vai fazer diferença. Amém? Só que Davi, tempos depois, quando ele assumiu o seu reinado, ele fez exatamente o contrário que Saul fez. Amém? E aí, em 1 Crônicas, no capítulo 13, versículo 3, ele diz assim: vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos. Em algumas versões diz: não nos valemos dela no tempo de Saul. Ou seja, eu sei que se eu reverencio essa presença, se eu tenho o cuidado de tratar essa presença com a devida reverência, algo diferente vai acontecer. Se eu tenho o cuidado de tratar e de cuidar, e de zelar, e de reverenciar, e de ter o zelo, e de ter a comunhão certa, a honra certa, algo diferente vai acontecer.
E eu não sei se você sabe, mas no tempo de Saul, essa arca ela foi roubada. Ela foi levada pelo exército filisteu. E ela ficou 7 meses nesse exército. E deixa eu te dizer, juízo aconteceu. Por onde a arca passava, juízo acontecia. Por quê? Porque aquela arca não era para estar ali. Aquela arca não era para estar naquele lugar. As pessoas, elas não sabiam, não tinham o conhecimento de como reverenciar aquela arca, aquela presença. Eles sabiam que ali era o Deus de Israel, aquele que tinha livrado o povo lá do Egito. Eles sabiam disso, mas eles não sabiam como lidar com essa presença. Amém? E deixa eu te falar uma coisa, por onde essa arca passava, juízo acontecia. E eles ficaram cheios de temor e disseram, vamos devolver esse negócio. E aí eles fizeram toda uma organização para devolver essa arca para o povo de Israel. Amém? Até que essa arca veio e chegou na casa de Abinadab. Amém? É só para a gente entender o contexto da história. E essa arca chega na casa de Abinadab. Deixa eu te dizer, na casa de Abinadab, essa arca ficou 20 anos. E na casa de Abinadab só havia lamentações. Aí, trazendo para o dia de hoje, trazendo para a nossa vida. Eu sou crente, eu nasci de novo. Eu tenho algo que preciso fazer para que a minha vida, para que eu possa andar com Jesus. Para que a minha vida não permaneça do mesmo ponto em que ela se encontra quando eu aceitei Jesus. Porque existe, amados, um caminho. E esse caminho é a verdade. E é a vida. Mas voltando para lá. Ele ficou essa arca ficou, a presença de Deus ficou 20 anos na casa de Abinadab. Amém? E nós podemos ver lá em 1 Samuel 7:1 exatamente isso. Então os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo buscava o Senhor com súplica. Em outras versões diz, só tinha lamentações. Amado, você sabe o que é lamentação? É você andar na contramão da fé. Isso é a incredulidade tatuada. É você olhar e dizer assim, será? A palavra está dizendo, mas será? Eu tenho visto, eu tenho ouvido testemunho, mas será? Senhor, você não está me vendo. Ei, eu estou aqui, você não está me vendo. Existe uma forma certa, amado, de tratar a presença. Existe um jeito. Existe uma forma. Existe algo que é necessário você e eu fazermos para nós guardarmos essa presença. E de uma forma onde nós temos, na verdade, que reverenciar ela diariamente. Em Romanos 12, no capítulo 12, no versículo 2, ela diz que nós não devemos nos moldar com os padrões desse século. Ou nós não devemos andar segundo os padrões do mundo. Ou nós não devemos andar segundo aquilo que o mundo diz. Ou nós não devemos andar, ou nós não precisamos absorver aquilo que o mundo está dizendo. Porque o mundo está dizendo algo que vai contra os princípios de Deus. Mas deixa eu te dizer, eu fico com a palavra. Não interessa as estatísticas.
Não me interessam as estatísticas. Na minha vida, eu sou a guardiã da presença. Eu sou a guardiã. Eu preciso reverenciar. Eu tenho que saber como eu vou guardar essa presença. Como eu vou tratar essa presença. Como eu vou honrar essa presença. A responsabilidade, querido, é minha e sua. Eu não posso culpar o meu pastor, porque eu tenho 20 anos de crente. Não é? Eu estou só parafraseando. Não é isso tudo. Sou jovem. Amém. Eu não posso culpar ao meu pastor se eu tenho 20 anos de crente e a minha vida não mudou. Eu não avancei em nada. Eu continuo com as mesmas lamentações. Porque os filhos de Deus, eles vivem de glória em glória. Amados, isso quer dizer que você não vive de derrota em derrota. Isso quer dizer, querido, que você não anda de doença em doença. De falta em falta. Não, é de glória em glória. Deixa eu te dizer uma coisa. É o Senhor que supre as suas necessidades. Mas você tem essa convicção? Quando algo falta, aonde é que você vai, a quem você vai recorrer? Ao Senhor, que é a tua fonte, ao seu vizinho? Ou ao seu irmão? Ou você fica na igreja procurando aquele que é mais, que tem um carro melhor, para se achegar? Aleluia. Essas coisas foram ministradas para mim primeiro, tá? Aleluia. Aonde você se encontra? Qual a sua posição diante da presença? Você tem de fato a convicção que a responsabilidade é sua? A responsabilidade, amada, é minha e é sua. Você vai, daqui a um ano, estar aonde você desejar estar. Por quê? Porque Deus, Ele já arquitetou um plano perfeito para a sua vida. Mas isso não vai acontecer se você não quiser. Nada vai acontecer se você não decidir se alinhar à palavra. Ei, não é a palavra que tem que se alinhar a você. É o contrário. Aleluia. Significado de manifestar. Tornar público. Notório. Declarar. Pronunciar. Apresentar. Dar sinais de sua presença. Evidenciar. Mostrar. Dar-se a conhecer. Mostrar-se e revelar-se. Manter comunicação ou revelar sua presença. Olha que interessante. Como Deus sabe das coisas. Como Deus sabe que a presença disponível não é o suficiente. Mas que eu preciso evidenciar essa presença. Por onde eu passar, eu preciso evidenciar. Por onde eu passar, as pessoas de longe precisam reconhecer que eu sou uma filha de Deus. De longe, o que eu falo, o meu comportamento denuncia quem eu sou. E se eu sou um filho de Deus, se eu reverencio essa presença, aleluia. Se eu dou crédito a essa voz, se eu dou crédito ao Espírito, se eu sei e sei, porque sei quem habita em mim, amados, eu não vou andar de qualquer jeito. Eu não vou aceitar qualquer coisa. Eu não vou ouvir qualquer coisa. Eu não vou ver qualquer coisa. Eu não vou ficar parada assistindo. Sabe por quê? Porque existe um poder habitando dentro de mim. Queridos, que ele é um poder dunamis. Ele pode destruir qualquer coisa. Mas ele também pode construir qualquer coisa. Aleluia. E é engraçado nós pensarmos no Espírito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Oração em línguas, ela é algo natural ou espiritual? Ela é algo totalmente espiritual, queridos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo você consegue ficar dando crédito ao espiritual?
tempo nós conseguimos, queridos, ficar mergulhado nessa presença? Quanto tempo nós dedicamos à oração em outras línguas? Porque essa oração em outras línguas, ela vai nos fortalecer. Não vai fortalecer o meu irmão, não vai fortalecer o meu marido, não vai fortalecer os meus filhos, vai fortalecer a mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando alguma coisa ao meu redor acontecer, eu serei a primeira a ser solicitada. Por quê? Porque eu carrego a presença. Aleluia. O Espírito Santo, querido, ele habita em você. Ele te fortalece. Ele dá testemunho de Cristo. Ele nos consola, nos ensina. Ele traz conforto. Ele é o poder de Deus. Ele derrama o amor em nossos corações. Ele fala conosco. Ele testifica que nós somos filhos de Deus. Ele nos ajuda. Ele nos faz lembrar de todas as coisas. Ele intercede por nós. Ele é que nos dá as respostas. Essas são as prerrogativas do Espírito. E outras mais. Mas deixa eu te perguntar, nós estamos de fato considerando? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ei, Deus é bom. Aleluia. Sabe, queridos, e nessa transição dessa arca, existia uma pessoa que eu posso dizer que ela era inocente, mas que foi tola, porque carregou a presença de qualquer jeito. E ao carregar a presença, o carro, os cavalos, os bois trupicaram, nem essa palavra, tropeçaram. E a arca ia caindo, e ele considerou como uma caixa qualquer, e colocou a mão. E veio juízo sobre ele. Na mesma hora. Na mesma hora, querido. Sabe, essa arca ficou 20 anos. 20 anos, querido. 20 anos na casa de Abinadab. E nada aconteceu. E nada aconteceu. Aleluia. Mas deixa eu te dizer, existiu uma outra pessoa. Existia uma pessoa, querido, chamado Obed-Edom. Que ele fez completamente diferente daquilo que Abinadab fez. E Davi chega e diz assim: não, vamos trazer a arca. Vamos trazer, vamos considerar essa presença, porque nos dias de Saul nós não tivemos, nós não nos valemos dela. Nós não aproveitamos essa presença, vamos trazer. Né? Então ele vai e traz essa arca. E essa arca, ela ficou na casa de Obed-Edom durante 3 meses. E a Bíblia diz que Obed-Edom, ele prosperou em tudo. Queridos, não foi só ele pessoalmente, mas toda a sua família prosperou. Ele considerou a presença, amado, de uma forma tão genuína, de uma forma tão honrosa, que não precisou 1 ano para que ele prosperasse. Apenas 3 meses. Foi o suficiente. Apenas 3 meses, querido, foi o suficiente para ele prosperar em todas as coisas. Amém? Agora nós vamos tentar visualizar como Abinadab tratava essa presença e como Obed-Edom tratava essa presença. Com certeza existia uma distinção em tratamento, em honra, em reverência, em cuidado, em zelo.
Sabe esse rapaz que botou a mão e morreu logo? Ele era filho de Abinadab. Ele era filho. Certamente o seu pai não o ensinou como tratar essa presença. Como reverenciar essa presença. Com certeza, querido. Aleluia. E nós vemos ele, Obed-edom, prosperando em todas as coisas. Por quê? Porque considerou a presença. Porque sabia que ali era Deus. Era a presença de Deus manifesta dentro daquele lugar. Aí eu te pergunto, nos dias de hoje, aonde essa presença está manifesta? Aonde? Aonde existe? Aonde a presença de Deus está? Habita. Aonde a presença de Deus habita, queridos? Dentro de nós. Aí eu pergunto, estamos considerando? Estamos considerando de fato essa presença? Estamos honrando da forma certa? Estamos reverenciando da forma correta? Deixa eu te dizer, você é um agente de Deus. Aí você vai dizer, nossa, mas tu toda vez fala isso. E vou continuar. Até que nós venhamos entender isso. Se eu disser que você não é filho de Deus, você vai acreditar? Se vai, meu amigo, vamos orar por você aqui no final. Amém? Isso não é uma certeza dentro de você que você é filho? Não é uma convicção? Não é algo que está plantado? Quem consegue tirar essa verdade dentro de você? Ninguém. Ninguém consegue tirar a verdade de que você é um filho. Mas deixa eu te dizer, existe um padrão para andar como filho de Deus. Você não pode andar como um filho de Deus, representando o reino de Deus, de qualquer forma. De qualquer jeito. Da forma que você acha que é o certo. Existe um padrão bíblico para isso. Existe um padrão onde eu preciso me ajustar a esse padrão. E não esse padrão se ajustar a mim. Existe algo que eu preciso fazer. Considerar. Honrar. Reverenciar. Entender que Ele é o próprio Deus. Aí eu pergunto, quantas vezes ou quanto tempo nós investimos nessa comunhão? Quanto tempo diariamente, todos os dias, quanto tempo nós investimos? Será que as coisas do dia a dia, elas não estão roubando o lugar que é de Deus? Será que as coisas do cotidiano não estão nos fazendo sair dessa presença? Ou negligenciar essa presença? Será se o meu trabalho não está sendo algo, e deixa de dizer, o trabalho até na igreja. Às vezes nós estamos tão focados com o natural que a gente esquece que nós somos espirituais. Nós estamos tão ligados nas coisas naturais. E deixa eu te falar, nós realmente precisamos, mas todo filho de Deus precisa ser equilibrado. O equilíbrio faz parte de uma das facetas de Deus. Ele é equilibrado. Ele é organizado. Ele sabe como fazer. Aleluia. No Antigo Testamento, queridos, a presença de Deus, ela era limitada. Ela era limitada. Algumas pessoas tinham acesso a essa presença. Somente algumas pessoas. Só sacerdotes, os reis. Essas pessoas, essa presença ela é limitada. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Hoje está liberada. Hoje está disponível. Aleluia. Você se alegra com isso? Essa presença está disponível, amados. Mas existe algo que eu preciso fazer para ela ser manifesta na minha vida. Para ela se manifestar. Para que eu possa manifestar a glória de Deus por onde eu passar.
Não, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Deus, Ele tem paciência. Amém? Ele é longânimo. Ele é paciente. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Se a nossa vida hoje, se a nossa vida não está dentro dos padrões de Deus, nós precisamos acordar. Nós precisamos evidenciar essa presença. Ei, você nasceu para curar enfermos. Você não nasceu para carregar doença. Você nasceu, queridos, para ressuscitar mortos. Não para andar como morto-vivo, se lamentando. Você nasceu para reinar em vida. Rei não tem necessidade, não padece necessidade. Rei, quando aparece o inimigo, o que ele faz? Ele junta o seu exército e vai para cima. Deixa eu te dizer, existe um exército a seu favor. Existe um exército, querido, que luta por você. Agora deixa eu te perguntar. Não, eu faço a pergunta para mim. Eu estou dando ordem a esse exército? Porque como o pastor Johnson um dia desse ministrou, os anjos dele não vão obedecer se você não estiver declarando a palavra. Se não for a palavra, se você estiver falando outra coisa, ou se você estiver declarando outra coisa, ou se você estiver evidenciando outras coisas, nada vai acontecer. Porque Deus, Ele vela pela palavra dEle. Ele não se responsabiliza se da minha boca sai aquilo que não é ou que não está dentro dos padrões dele, da palavra. Ele não vai se responsabilizar. Não vai. Aleluia. Aleluia. Essa presença, queridos. Essa presença precisa ser honrada. Voltando a dizer. Precisa ser, precisa ser aquilo que é mais importante na sua vida. Nada nem ninguém pode ser mais importante do que o Senhor, do que a sua comunhão com o Senhor, da sua comunicação com Ele. Nada pode ser mais importante do que a sua vida em Deus. Porque é de você que vai sair os rios de águas vivas. A vida vai brotar de dentro de você quando você começar a considerar quem habita dentro de você. É quando você considerar, é quando você entender que você não está aqui simplesmente pelo mero acaso. Ai, eu virei crente. Não, você não está aqui para aumentar o número de estatística. Você está aqui porque Deus tem um plano poderoso para você. E esse plano vai ser realizado através de você. Se você disser eu não quero, Ele não vai ficar com raiva de você. Tranquilo. Não vai ficar com raiva. Mas deixa eu te dizer, quem vai deixar de usufruir do melhor, não é Ele, porque Ele é Deus com ou sem você. Amém? Quem vai deixar ou quem vai perder nesse negócio sou eu e você. Por quê? Porque a Bíblia não diz que os filhos de Deus, eles são como a luz da aurora? Foi para isso que você nasceu. Para ir avançando, prosperando, vivendo em novidade de vida, vivendo em saúde divina. Ei, a enfermidade não vai chegar não. Não vai chegar. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, tá doida. Não tem nenhum problema em te chamar de doido. Tem problema. Amém? Mas deixa eu te dizer, essa convicção não vai sair dentro de mim. Eu não nasci para ter falta na minha casa. Quando as contas chegam, é mais um motivo para dançar. É só um motivo, amado, para você botar um forrozinho que o pastor gosta e dançar. E dizer para ele, pai, eu confio em você. Não interessa o tamanho,
da adversidade, eu ainda confio em você. Eu permaneço com você. Eu permaneço com a tua palavra. A tua palavra me é suficiente. O que você me disse, ou o que a tua palavra diz ao meu respeito, é a verdade. E é a verdade absoluta. Eu não preciso procurar uma outra verdade. Aleluia. Nós somos filhos, mas nós precisamos entender que nós não fazemos parte desse mundo, que nós não nascemos para nos moldar com os padrões desse mundo. Porque, querido, deixa eu te dizer, e me perdoe o que eu vou dizer mesmo, mandou, eu falo. Se é para você ser crente, para viver a mesma vida mundana, você está perdendo tempo. Amém? Tá. Porque o crente, ele começa, quando você aceita Jesus, a sua mente começa a ser trabalhada. Eu sou santo. Eu sou filho de Deus. Porque é necessário. Não é... E o que vai garantir que você vai crescer e avançar, e prosperar e andar em novidade de vida, não é o tempo de crente. Mas é o tanto que você renova a mente com a palavra. É o tempo que você tem de comunhão com teu pai. É o tempo que você dedica à palavra, ao estudo da palavra. Você precisa conhecer qual é o caráter dele. Você não pode ouvir qualquer coisa acerca dele. Porque se você não sabe, não conhece a verdade, você pode acreditar nas mentiras que falam a respeito dele. Ei, esse não é o padrão de filho. E aí você aceita Jesus e começa a pensar nas coisas. Ei, agora eu preciso mudar. As minhas atitudes precisam mudar. Ei, agora eu preciso ler, eu preciso entender. Peraí, eu aceitei Jesus, alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa precisa ser diferente. Mas sabe o que acontece? Com o tempo, e se nós não observarmos, o tempo vai nos levando para uma direção diferente. Daí a pouco essas coisas não fazem mais diferença. Mente cauterizada. Deixa o coração tranquilo. Mas deixa uma vida derrotada. E não foi para isso que Deus te chamou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você quer abençoar outros vivendo em necessidade? Como é que Deus vai dizer assim, ei, eu te prospero generosamente para que você seja generoso com seu irmão. Você precisa cuidar do seu irmão. Ei, ora pelo seu irmão. Se você não ora nem por você mesmo. Aprenda de mim. Se você não tem comunhão com ele. Seja feita a tua vontade. Qual é a vontade se tu não sabe? Sabe, essas coisas precisam estar nos alimentando. Essas perguntas precisam fazer parte do nosso dia a dia. Para quê? Para que eu não viva uma vida miserável. Sendo um filho de Deus. E vivendo em miséria. Porque não foi para isso que Deus me chamou. Essas coisas precisam fazer parte de mim. Essas coisas precisam sair da minha boca com tanta facilidade. Com tanta normalidade. Sabe, eu tenho a fama de que eu só falo na palavra. De novo? A gente não pode falar de novo? Porque o que está dentro de mim. É o que habita dentro de mim. É o que faz parte de mim. É a minha essência. Eu reconheço e eu sei que sou filho de Deus. Então da minha boca não pode sair qualquer coisa não. Como eu vou poder te ajudar se eu não ajudo a mim mesmo? Como que eu vou poder te levantar se eu não me fortaleço? Porque alguém que não se fortalece, amado, quiser levantar outra pessoa, vai cair junto. Essa é a verdade. Nós precisamos estar tão convictos com a palavra. Tão alimentados com essa palavra, tão fortalecidos com essa palavra, querido, que nada e nem ninguém vai nos abalar. Ei, vai trazer uma má notícia, você vai chegar e vai dizer, é só isso? Pensei que era uma coisa maior. É só isso? Sabe,
Sabe, eu passei por uma situação um dia desse, a minha filha está viajando, e aí ela fez uma transação bancária errada. Mãe, eu perdi dinheiro, mãe, e agora? É só dinheiro, filha. Dinheiro é papel. É só dinheiro. Mas sabe, amados, eu tenho convicção, não é porque eu estou crendo de uma conta transbordante, mas não é por isso não, é porque eu tenho a convicção de que Ele é a minha provisão. Ele é a minha fonte. É nele que eu coloco as minhas necessidades. É de lá que vem. O céu não está em crise. Não existe Covid no céu. Ninguém lá no céu está trabalhando para fazer vacina para o Covid. Não está, porque Deus é muito bem resolvido. Você acha mesmo que Deus está preocupado com essas coisas? Não. Tá não, amados. E se você é filho de Deus, você também tem que andar preocupado com isso, não. Como você pode evidenciar as coisas de Deus se você não fala nas coisas de Deus? Como você pode andar representando um reino se você só fala contra aquele reino? Como é que você pode, querido, dizer que é filho se você fala muitas vezes mal do teu pai? Aí você diz assim, eu não, falo não. Mas deixa eu te dizer, quando você diz assim, então está faltando, aconteceu, e agora, Jesus, você não está vendo? Eita, está falando mal do teu pai. Se você anda em uma vida miserável, você está falando mal do teu pai. Porque você não está vivendo aquilo que ele programou para você, projetou para você, arquitetou. Porque tudo aquilo que Deus fez foi para nos abençoar, para nos prosperar. Se nós olharmos para a natureza, nós vamos entender isso. Se nós olharmos, querido, para as coisas que Deus fez, e pensa comigo, Deus criou todas as coisas antes de criar o homem. Porque todas as coisas que Ele criou foi para nos beneficiar. Não existe falta de água, só se for das empresas. Mas de Deus, não. Não existe falta de alimento em casa. Ou porque não tem dinheiro. Mas na lavoura, não falta. Porque se não deu aqui, dá ali. Essas convicções. Aí você diz assim, mas é porque eu não sei. Procure saber. Sabe, comece a ter momentos de qualidade com o Senhor. O Senhor, Ele vai te dar. Vai te mostrar o caminho. Vai te dizer o que você tem que fazer. Da forma que tem que ser feita. Sabe, manifestar a presença, querido. Não só vai transformar a sua vida, mas vai transformar o local onde você habita. A rua, o bairro, a cidade, o país. Você nasceu para afetar toda a nação. Mas se você não consegue afetar a sua própria vida, tem alguma coisa errada. Nós precisamos andar com a certeza de que somente a presença disponível não é o suficiente. Eu preciso manifestar. E para me manifestar, depende de mim. Eu sou a responsável para manifestar, de manifestar. A responsabilidade de manifestar essa presença. A responsabilidade de andar em saúde divina. A responsabilidade de andar de glória em glória não está com Deus. Porque Deus já fez. Não seria injusto que Ele mandasse Jesus de novo para morrer pelas mesmas coisas? No mínimo seria injusto. Porque às vezes parece que o crente quer que isso aconteça. Não, eu queria tanto ver Jesus. Queria experimentar ter comunhão. Experimenta aprender a palavra, estudar a palavra. Experimenta ter
suas próprias experiências com o Senhor. Sabe, não fica vivendo de experiência dos outros, não. Tenha as suas próprias. Tenha os seus momentos, só você e Ele. Porque quando você sair desse momento, querido, você vai sim manifestar a presença dEle, por onde você passar. Crente não nasceu para andar com cara de jumento. Crente nasceu para andar com um sorriso na cara. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a sua força. Aleluia. Rindo e achando graça. Tá doida? Não, sou crente. Isso para mim é normal. Ai, ó, tá doida. Recebi um diagnóstico. Começa a rir. Pô, não, vamos buscar um psicólogo, porque... Não, sou crente. Ai, chega minha geladeira, só tem a cebola, não é, pastor? Que não falta. Vou rir, tá doida? Não, sou filho de Deus. Não tem nesse exato momento, mas o Senhor vai providenciar. Por quê? Porque já foi liberado. Nem precisa vir do terceiro céu, porque já está liberado. Ele nem precisa dar uma ordem, porque a ordem já foi dada. Mas você entende isso? Nós entendemos isso? Nós andamos nessa verdade? Nós manifestamos essa verdade? Ou nós andamos como Abinadab? Que a presença de Deus está há 20 anos dentro de nós. E só existe lamentação. Ou nós estamos andando como Obed-Edom, que bastou 3 meses para prosperar em todas as coisas. Não é o tempo, é a qualidade. Amém? Queridos, Deus é bom. Ele nos ama. Ele providenciou todas as coisas para que você andasse feliz, alegre, comendo o melhor da terra, reinando em vida, sendo sacerdote. Por onde você passar, a palavra de Deus passou. Por quê? Porque aquilo só sai da minha boca o que está cheio no meu coração. Sabe, eu não vou ficar perdendo tempo falando aquilo que não deve. O que está cheio no meu coração é Deus. Então o que vai exalar é o bom perfume de Deus. Aquilo que vai sair da minha boca é a palavra. Por quê? Porque ela já está dentro. Está tudo tão disponível, e principalmente nos dias de hoje. Está tudo disponível. Palavra, louvores. Está tudo lá, você acessa, está livre. O acesso é fácil. Você só precisa querer. Mas você precisa querer. Aleluia. Está todo mundo calado. Aleluia. Eita. E o Senhor, querido, o Espírito Santo, Ele vai nos lembrar das coisas. Ele vai nos lembrar. Ele vai interceder por nós. Ele vai nos fortalecer. O poder dele habita dentro de nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você não se veja impondo as mãos sobre um enfermo e ele ser curado. Mas deixa eu te dizer, não é você. Tudo que você precisa fazer é obedecer um comando. Tudo que você precisa fazer é cumprir a parte que lhe cabe. Porque a parte que cabe a Deus, não se preocupe porque Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Agora eu preciso obedecer. O que eu tenho que obedecer? Eu preciso rir? Pô, vamos gargalhar. O que eu preciso fazer? É ouvir a palavra? Pois eu vou ouvir. Existem ministrações que eu ouço 10 vezes. E não estou nem aí. Ouço mesmo. Por quê? Porque eu sei que aquilo vai me fortalecer. Existem áreas na nossa vida que precisam ser fortalecidas. Então eu preciso ouvir a palavra. E a Bíblia nos manda renovar a mente. Diariamente. Deixa eu te dizer, aquilo que você se alimentou ontem não vai servir para hoje.
Tu almoçou ontem, tu vai precisar almoçar hoje. A água que você bebeu ontem não vai servir para hoje. Você precisa beber água para lhe hidratar hoje também. Por que com a palavra é diferente? Por que eu tenho que ouvir só uma vez por semana? E tá demais. 2 vezes eu vim para a igreja e o Senhor não fez nada. Sabe, essa responsabilidade não é dele. É sua. Ai, mas... Nossa, todo dia tá indo lá olhar para a cara daqueles irmãos amados aqui. É o lugar onde você vai ter suas melhores amizades. É aqui onde você vai chegar fraco e vai sair fortalecido. É daqui que você vai tirar a força necessária para você vencer o mundo. Que dia foi que você veio aqui na igreja e não teve uma palavra que saiu da boca de Deus? Que dia foi? Então você já sai de casa sabendo que o que você vai ouvir é uma palavra que vai sair da boca de Deus. E aí você vai gerar expectativa para acontecer milagres naquele culto. E aquele milagre vai acontecer. Por quê? Porque eu gerei expectativa não em quem está pregando, mas naquele que está falando. Através daquela pessoa. A unção que está disponível, querido, é de Deus. Agora deixa eu te falar, se você estiver sentado aí com a cabeça longe, é como a parábola do semeador. Se você ouve, mas não recebe, o diabo vem e rouba. Aí deixa eu te dizer, perdeu tempo. Devia ter ficado em casa. Falei. Depois eu vou corrigir, mas tudo bem. Nós não podemos perder tempo. Nós não podemos, querido, jogar o nosso tempo no lixo. Já que eu resolvi acordar cedo, não, porque começa às 10, né? Mas já que eu resolvi, em pleno domingo, honrar, prestar culto ao Senhor, dar as minhas primícias, honrar a Ele com o meu melhor, com aquilo que eu tenho de melhor e de maior e de especial, por que eu vou ficar desligado? Sabe, essa consciência a gente tem que sair de casa com ela. Existe uma grande diferença entre a presença disponível e a presença manifesta. A presença disponível não vai poder transformar a sua vida. Mas a presença manifesta vai transformar não somente você, não somente a sua vida, mas vai transformar a vida de outras pessoas. Você vai poder alcançar pessoas. Você vai poder alcançar cidades. Você vai poder alcançar nações. Você vai poder identificar qual o seu chamado. Você vai poder, querido, aprender de Deus. O caminho que é reto, o caminho que é santo, o caminho, querido, que Deus que Deus vai levar você para um lugar onde você jamais poderia ter imaginado. Vai te levar por lugares que você não conseguiria sozinho. Aleluia. E quando Deus trouxe essa palavra, gente, o script era outro. Quando o Senhor trouxe essa palavra, Eva, existe uma diferença, uma grande diferença. Só que os meus filhos, eles ainda não se atentaram a isso. Os meus filhos ainda estão dispersos. Os meus filhos, eles ouvem a palavra, mas eles não as guardam. E você só vai poder manifestar a presença de Deus quando você tem um lugarzinho para guardar as coisas de Deus. Quando Deus te diz algo, você guarda para si. E aí quando você guarda, você não guarda como você guarda um objeto. Você guarda como algo que você vai lá, como é precioso. Toda hora você vai dar lá e dar uma olhadinha. Toda hora você vai lá e dá uma espiada. Toda hora você vai lá e fala, meu Deus, que bonitinho.
Toda hora você vai lá e diz, eita, mas como eu estou feliz com isso. Você toda hora vai lá e faz alguma coisa. Você toda hora vai lá e diz, eita, Pai, eu te amo. Eita, Senhor, como é bom viver contigo. Eita, Pai, essa foi a melhor decisão da minha vida. Eita, Senhor, eu não consigo viver sem você. Pai, a minha vida não é mais a mesma. Pai, obrigada porque você tem suprido as minhas necessidades. Pai, obrigada, Senhor, porque nada tem falta. Pai, obrigada, Senhor, porque a tua presença é o suficiente. Pai, obrigada porque a tua palavra é o suficiente. Pai, obrigada porque teu Espírito tem me levantado, me fortalecido. Pai, obrigado pelo poder de Deus que habita em mim. Pai, obrigado porque eu não sou simplesmente como eu era. Pai, obrigado porque eu faço parte da tua família. Pai, obrigada, Senhor, porque a tua vida habita em mim. Pai, obrigada, Senhor, porque eu tenho todas as coisas e eu posso todas as coisas, porque é você que me fortalece. O mundo pode me jogar para baixo, mas você me bota para cima. Aleluia. Manifestando a presença, liberando a palavra, liberando o poder, tirando de dentro de você, lançando em outras vidas, em outros terrenos, lançando como semente e cumprindo aquilo que a palavra diz. Querido, a palavra diz que nós nascemos para dar frutos. E esses frutos, eles não seriam como aqueles frutos que não chegam à sua puberdade. Eles logo morrem, não. Eles vão dar frutos. E esses frutos, eles vão permanecer. Aleluia. Você pode ficar de pé.